Pessoal, agora eu quero que você abra sua Bíblia Sagrada, nós vamos começar a meditar aqui. 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 8, eu vou estudar com você, está muito gostosa a mensagem de hoje, tá? Diz assim, ó: E parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E ele diz mais no versículo 10, ó: E disse mais o filisteu: Hoje afronta as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Então você percebe na Bíblia Sagrada que isso aqui não mudou. Isso aqui é um sistema da parte das trevas. Isso aqui é um sistema do inimigo. Qual que é o sistema, pastor? O inimigo tentando um duelo individual, não um duelo coletivo. O demônio ele quer medir força comigo. O diabo ele quer medir força com a gente. Você sabe que se nós espiritualizarmos essa passagem do Golias, ele representa uma luta grande que nós passamos. Aquela luta, sabe, um câncer, um crack na nossa casa, o divórcio que bate à nossa porta, o homossexualismo, o lesbianismo, que muitas vezes estão tentando se infiltrar na nossa casa, e ele quer fazer exatamente isso que eu estou falando. Ele quer duelar comigo, ele quer duelar com você, ele quer medir forças, mas ele não quer fazer isso grupalmente, ele quer fazer na individualidade. Você vê que o Golias ele está chamando por um homem que lute com ele, uma pessoa que lute com ele. Só que no versículo 11 diz assim: E ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E isso durou, sabe quanto? Esse medo que eles tinham, esse espanto que eles tinham toda vez que ele fazia isso. O versículo 16 diz quanto tempo isso aconteceu. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por quantos dias? 40 dias. Enquanto, olha para o pastor Mike, irmão, ó, enquanto existe medo e não existe fé, a afronta, o ataque ele não para. Se durante 40 dias não aparecesse ninguém com fé e continuasse com medo, ele continuaria. Eu até coloquei no meu estudo, diz assim, ó: a luta não para se não tiver alguém para enfrentar. A gente pensa de vez em quando que o Golias ele vai embora sozinho. Eu acho que é o pior engano que a gente tem na nossa vida, é pensar que essa luta vai passar. Essa luta não vai passar. Tem que ter alguém que vai enfrentar. Tem que ter alguém que vai colocar ele para correr. Tem alguém que vai ter que bater de frente. Então ele ficou lá 40 dias afrontando, ele não saía do lugar. Os filisteus continuavam ali se colocando à disposição da batalha. E isso, pessoal, não acabava, porque não tinha fé. Por enquanto só existia medo. Enquanto existir medo, não vai ter o fim naquela batalha, não vai ter o fim daquela guerra, não vai ter o fim daquela luta. E nós sabemos na Bíblia Sagrada que diz, que no versículo 20, diz assim: E Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então o pessoal ficava só aqueles gritos e tal, e quando Davi chega lá, então eles estão se preparando, como nos 40 dias aconteceu, eles estão se preparando novamente para a guerra. Eles estão se preparando, estão gritando, aquele negócio todo. Só que agora acontece uma coisa interessante no 22, atenção. E Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, o que ele faz? Leia comigo. Correu aonde, pessoal? A batalha. Você viu que coisa interessante? É a primeira vez que alguém vai à frente. É a primeira vez que alguém enfrenta. Diga aleluia. Então todo mundo você vê na Bíblia Sagrada, lá no versículo 11, e ouvindo Saul e todo Israel que estava estas palavras de filisteu, espantaram-se e temeram muito. Se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver agora no versículo 24, diz assim, ó: E todos os israelitas vendo aquele homem, fala comigo, fugiam. E o que o Davi fez, pessoal? Correu a batalha. Então a fé, ela não foge. Quem tem fé não foge, quem tem fé enfrenta. Eu coloquei no meu estudo, eu coloquei assim, ó: a fé vai ao encontro, a fé é agressiva, a fé ela enfrenta. E o medo não, o medo foge, o medo se espanta com aquilo que está vendo. Então você percebe muito claro na vida das pessoas se elas vão ao encontro do câncer,
se elas vão em encontro do crack, se elas vão em encontro a diabetes, se a pessoa vai em encontro do divórcio. Porque há uma diferença entre quem vai ao encontro e quem foge. O que foge, o que sai em fuga, ele é medroso. E o que tem fé, pastor, esse ele vai ao encontro. E então diz a Bíblia Sagrada no versículo 22 novamente: e Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda-bagagem, correu à batalha, chegando, perguntou aos seus irmãos se eles estavam bem. E 23 diz assim, hein? E estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Atenção, mas agora Davi as ouviu. Então, quando o inimigo está afrontando uma pessoa que tem fé, a pessoa que ouve o inimigo, ela processa diferente na cabeça dela. Por que ela processa diferente? Porque você vai perceber agora daqui para frente o que o Davi vai falar e o que o pessoal já vinha falando durante 40 dias. Então diz assim a Bíblia, você vai entender bem, porque aqui está o grande divisor de águas. Porque quando a fé escuta o inimigo, ele fala diferente do que as pessoas que escutam o inimigo e têm medo. Então você vai ver a diferença clara e nítida, porque diz assim no 24, que eu li para você agora há pouco: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente e diziam uns aos outros. Qual que é a primeira coisa que eles falavam? O que eles diziam? Vistes. Qual que é a primeira coisa que eles diziam? Vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. E quem matar o rei acumulará de grandes riquezas, e dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai será isenta de impostos em Israel. Então isso aqui que eles falavam, eles colocavam em primeiro lugar que eles estavam vendo. Vocês viram? Então a pessoa que tem medo, ela sempre vai falar com a boca primeiro daquilo que está vendo. Nossa, olha, você viu o que foi no exame? Nossa, você viu o meu filho? Olha a cara dele, parece uma caveira de tanto usar crack. Você viu? Meu marido pegou as coisas e levou embora as coisas as coisas de casa. Você viu? Então a pessoa vai começar a falar daquilo que vê. Essa é a pessoa medrosa. O medroso, ele vai ter medo porque ele vai comparar o problema com a capacidade dele. Eu vou repetir de novo, você nunca mais esquecer. O medroso, ele vai falar com a boca com medo, por quê? Porque o medo compara o inimigo com a capacidade própria dele. Então ele fica com medo. Já o Davi vai falar diferente. O Davi diz assim, ó: então falou Davi aos homens que estavam consigo: o que farão aquele homem que ferir este incircunciso filisteu para tirar a afronta de Israel? E quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Diga aleluia. A fé não fala daquilo que está vendo. A fé fala da recompensa. O Davi disse: o que vocês falaram? Vai casar com a filha do rei? O quê? Vai ficar rico? Vai ficar... Você vê que o Davi em nenhum momento ele fala: meu Deus, mas o cara é grande. Vocês viram o tamanho dele? A fé não faz isso. A fé, ela menospreza o inimigo. Olha que forte aqui, ó. Ele diz: ó, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ou seja, a fé, ela fala com a boca, ela vai declarar com a boca, não olhando para o inimigo com a capacidade dele. Mas a fé, ela vai falar com a boca, olhando o inimigo com a capacidade que Deus dá. É diferente. Então você olha para o câncer, mas você olha para o câncer e você vai falar o câncer, ou do câncer, você vai falar sobre a capacidade de Deus. E você começa a menosprezar aquilo. Eu até coloquei aqui, ó, a fé, ela menospreza comparando o inimigo com Deus. O medo não. O medo não compara o inimigo com Deus. O medo compara o inimigo com a sua própria capacidade. Então você percebe aqui que ele começa a falar já diferente do medroso. O medroso fala do que vê, e o que tem fé fala da capacidade de Deus. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, deixa marcado aqui, Mateus 12, 36. Aqui já começa então o grande divisor de águas. Mateus 12, o versículo 36 diz: digo-vos que de toda palavra frívola ou ociosa que proferirem os homens, eles hão de dar conta no dia do juízo.
37. Porque por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. Então o povo, quando enxergava o Golias, eles já começavam a se condenar. Eles já começavam a falar por medo. Eles não falavam por fé. Então eles já estavam se condenando antes de ir para a batalha. Já o Davi começou a se justificar. Ele começou a declarar: não, mas não tem como, essa situação e tal. Então o Davi acreditava que Deus estava com ele, enquanto o pessoal que estava lá era medroso. E aí o que vai acontecer agora? Volta para lá em nome de Jesus. Então quem já notou que a pessoa que tem medo, ela fala por medo, e a pessoa que tem fé fala por fé, né? Até tem um texto na Bíblia Sagrada, eu acho que é 2 Coríntios 4,13. Põe para mim na tela, eu acho que é isso mesmo. 2 Coríntios 4,13. Isso. Obrigado, esse eu não tinha preparado para você, mas o Espírito Santo preparou para essa manhã aqui, né? Tenho, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Então a pessoa que tem fé, ela fala por fé. Ela fala porque ela está com um espírito de fé. É uma coisa que está dentro dela, é uma certeza, é uma convicção que existe dentro da pessoa. Então a pessoa fala por fé. E a pessoa que tem medo, ela fala por medo. Ela fala daquilo que está vendo. Ela não consegue acreditar que existe Deus. O medo deixa Deus de lado. O medo, ele só exalta o que está acontecendo no exato momento. O medo só fala por aquilo que sente. O medo fala por aquilo que está vendo, por aquilo que os outros dizem. Bom, voltando lá, então o Davi, ele começou a falar: mas quem é e tal? E a Bíblia diz no versículo 27, e o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão aquele homem que o ferir. Você viu que a fé está interessada na recompensa final. Você sabia que a fé já olha, por pior que seja a situação, a fé já olha aquilo ali no chão. A fé já olha para o fim. A fé já olha para o fim de tudo. A fé já sabe que aquilo ali não vai permanecer em pé. A fé, ela já olha sabendo que o final está decretado, que a vitória já é nossa. A fé faz isso. Então o Davi já se enxergava casado, o Davi já se enxergava rico, ou isento de impostos, enquanto aquele povo não conseguia enxergar outra coisa a não ser a derrota deles. E aí diz assim o versículo 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira contra o rei, contra Davi, e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Você viu? Quando você começa a falar muito menosprezando o inimigo porque você é cheio de fé, quando você começa a menosprezar o inimigo, você insulta quem não tem fé. A pessoa que não tem fé, ela pensa que você é orgulhosa. A pessoa pensa que você é presunçoso. A pessoa pensa que você está humilhando ele. Toda vez que você começar a falar com fé perto de uma pessoa que não tem fé, ela vai fazer assim com a cabeça. Cada vez isso aí. Vai de repente olhar para você e dizer assim: nossa, tá falando que vai vencer. Nada vai acontecer, isso não vai acontecer. A gente que é preparado, a gente é mais velho que o Davi. Já faz 40 dias, o próprio rei de Israel, o grande rei Saul, não ousou vencer o Golias. E esse moleque, 16 para 17 anos, vem aqui e fala esse negócio. Nada a ver, Davi. Você é um presunçoso, orgulhoso. Você veio aqui só para tirar uma onda com a nossa cara. Você veio aqui só para ver a peleja, para ver a gente perdendo. E o Davi diz assim: não, no 29, que fiz eu agora? Eu fiz somente uma pergunta, eu não fiz nada de mal. Eu só quero saber qual é a recompensa. Eu estou errado de saber a recompensa? E aí diz mais agora, versículo 30, atenção. 30, e desviou-se dele para outro, escute isso aqui agora, e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Fale comigo em voz alta: falou a mesma coisa. Mais uma vez. Tá. Quando alguém chegar e tentar te humilhar, alguém tentar mandar fazer você parar e dizer para você que você é um presunçoso, orgulhoso, você não muda o teu discurso. A fé, ela não muda o discurso. Você vai perceber uma coisa agora, que o Davi não vai mudar o discurso diante do irmão, ele não vai mudar o discurso diante do rei, ele não vai mudar o discurso diante do Golias. E quando você pega a mesma linha de fala, você não muda a tua fala, você continua declarando: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Você não pode mudar, você não pode voltar atrás, porque as pessoas não vão acreditar em você.
E eu vou falar um negócio bem bacana para você. Quem quer que eu fale uma coisa bem legal agora? Ninguém precisa acreditar em você. Ninguém precisa acreditar em você. Se você confiar, só você confiar em Deus, ninguém precisa acreditar que você vai vencer. Você está confiando em Deus e isso basta. Você vai ver que ninguém vai confiar em Davi. Ninguém vai confiar, ninguém. Todo mundo vai olhar para a aparência dele. Mas eu fico feliz de uma coisa: Deus olha para o nosso coração. Um segredo desse. O pessoal está olhando para o Davi, 16 para 17 anos, ruivo, sardentinho, né? Um franzino, fraquinho, magrinho. Mas ninguém precisa confiar. Se você confiar, está o suficiente. E eu vou te falar um negócio. Muitas vezes no meu ministério, só eu confiava. Todo mundo olhava para mim, balançava a cabeça e dizia assim: isso é palavras, isso é só palavras, isso é... não vai conseguir. Mas depois, irmão, quando a gente vence, todo mundo vai dizer assim: ó, ai, eu sempre acreditei naquilo que ele dizia. Mentira, mentira, mentira. Nunca acreditou. Mentira. E diz mais agora, então, o Davi mudou a confissão dele porque o irmão dele falou mal? Não, ele falou a mesma coisa, está aqui escrito, ó. E falou a mesma coisa. Versículo 31, agora você vai gostar. Vai ter gente dando glória a Deus agora. Olha o 31. E ouvidas as palavras que Davi falara. Se você continuar falando a mesma coisa, chega uma hora que as tuas palavras serão ouvidas. E você sabe onde é que você vai parar? E ouvidas as palavras que falara Davi, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Quem que era o Saul na época? Era o rei? Então as tuas palavras serão ouvidas pelo rei. As tuas palavras serão ouvidas pelo rei. Não o rei Saul, mas o rei Jesus Cristo de Nazaré. Continue declarando, continue falando. Você não pode voltar atrás do que você diz. Se você é uma pessoa cheia de fé, o Golias pode ter 3 metros de altura. Todo mundo pode estar desprezando você e dizendo assim: você não vai conseguir vencer isso nunca, você é maluco. Se você ouvir, se você continuar falando, o rei vai ouvir. E basta, o rei tem que ouvir. Mas tem mais ainda, olha só. E aí mandou chamar ele. Então Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Agora aqui é bem engraçado. Por que agora aqui é bem engraçado? Você sabe por que é bem engraçado? Porque quando o Saul mandou chamar o Davi, o que ele tinha em mente? Que era um guerreiro forte, né? Um cara de repente da mesma altura do Golias, que tinha, na verdade, se disponibilizado a lutar. E ele mandou chamar. E quando mandou chamar, ele foi. Quando ele chegou lá, quem é que era, pessoal? Não, era uma criança, irmão. Era um adolescente, era um jovem. Era um menino. Pensa. Quando ele chegou e olhou, ele deve ter tomado um choque na hora. Ele disse: esse menino, não, vocês estão de palhaçada comigo. Vocês estão de brincadeira. Só que o Davi falou um negócio muito forte. Ele falou assim, ó: fica de boa, rei. Volta aí para mim. Fica de boa, rei. Fica de boa, né? A partir de hoje ninguém mais fique com medo dele, porque o teu servo irá e pelejará contra ele. A fé é muito forte, irmão. A fé, ela diz para todo mundo descansar, porque ela está assumindo agora o controle da situação. Fala comigo, a fé assume o controle. Só que o Saul vai falar um negócio agora que é muito interessante. Quando ele vê o Davi, ele diz assim, ó: não. Contra o filisteu você não poderá pelejar com ele, pois tu é ainda moço e ele ainda é guerreiro desde a sua mocidade. Te pergunto, vamos lá, o Saul olhou para a fé dele que estava dentro do Davi ou olhou para a aparência dele? Aparência, os homens vão olhar sempre para a aparência. A pessoa que não tem fé, ela olha para a aparência. Olha o tamanho do Golias. Ai, olha o tamanho do Davi. Olha o tamanho do Golias. Mas graças a Deus que a fé, ela é diferente. Deixa eu te mostrar como é que funciona a fé. Olha só, 1 Samuel, capítulo 16, um pouco antes, o versículo 6 e o 7, ó. E sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, porém o homem olha o exterior, porém o Senhor olha para onde? Para onde Deus olha? Então Deus já está anunciando que a vitória vem de dentro da gente. Todas as minhas vitórias e as tuas vitórias, de onde que elas vão vir, pessoal? Elas vão vir de dentro. A minha vitória e a tua vitória não vem de fora. Pelo contrário, fora parece que você vai perder. Por fora você não tem capacidade.
Por fora você não tem condição. Por fora você nunca vai vencer. Mas o grande trunfo, o grande, sabe, aquilo que vai trazer a vitória para você, está dentro de você e ninguém consegue ver. Agora olha só o que eu vou falar agora. Não consegue ver até aparecer o inimigo. Porque quando aparecer o inimigo, o que está dentro de você vai se manifestar. E sabe como é que se manifesta? Com palavras e atitudes. Fala comigo, a fé corre a batalha e não muda a confissão. Você está entendendo? Você pode ser franzino, fraco, você não tem condição nenhuma. Mas a fé, ela se manifesta por atitudes e por palavras. Você consegue enxergar de longe quem está na fé. E não é pela aparência. Nem pela altura, nem pela estatura. Pelo contrário. E olha, posso te dar uma palavrinha agora profética? Quem quer uma palavra profética? Então eu vou dar para você. Até é melhor que despreze e menospreze você. Porque quando você for contar o testemunho vai ser maior ainda. Vai ser muito maior. Tomara que despreze mesmo. Tomara que olhe para a tua condição física. Tomara que olhe para a tua condição financeira. Tomara que olhe para a condição entre você e essa situação. Tomara que olhe e despreze em você. Porque na hora que vier o testemunho vai ser muito mais gostoso. Vai ser muito mais saboroso. Lembrei até o louvor aquele do sabor de mel, né? A pessoa quando ela estava lá olhando, ela desprezava. Mas quando vem a vitória, vem sabor de mel. Aí a bênção vem grande. E então, Deus, Ele está com o teu coração. Ele não está com a tua aparência. Ele não está com a tua estatura. Ele não está com a tua capacidade. Ele está com o coração. E aí diz assim, o tal do Saul, né? Ele falou assim no capítulo 17. Nós estamos em qual versículo agora? 34, né? Aí, não, 33. Quanto você não vai poder ir? Você não pode. Então o ser humano sempre vai dizer que eu não posso. O doutor vai dizer que você não vai ficar curado. As pessoas vão dizer que teu marido não vai voltar, que teu filho vai morrer no crack. As pessoas vão falar isso. Não poderás. Grava isso. Você tem que se acostumar a escutar as pessoas dizendo que você não tem condição. Que você nunca vai ficar curado. Que você não vai conseguir pagar essa conta. Não poderás. Essa palavra, não poderás, vai ser marcada a tua vida. A tua vida vai ser marcada. Se você se abate com o não poderás, você não está vivendo na fé. Agora, quando alguém chegar para você e dizer assim, você não poderás, ou como o irmão dele falou, né? Lá no versículo 28, ele fala assim, bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste aqui apenas para ver a peleja. Quem estava olhando a peleja era eles. O Davi não foi para olhar, o Davi foi para enfrentar. O Davi foi para batalhar, foi para correr para a batalha. Então, o que diz no versículo 34? Respondeu Davi, o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando vem um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele e o feri. Livrei o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e feri e o matei. Olha para mim, a fé, pessoal, a pessoa que tem fé é uma pessoa totalmente anormal. Quando que uma pessoa vai correr atrás de um leão, irmão? Geralmente o leão corre atrás da pessoa, certo? Então o Davi não era uma pessoa normal. Ele era uma pessoa que se você fosse conviver com o Davi hoje, você diria bem assim para ele, ele é um cara louco. A fé, ela beira a loucura. Você escutou o que eu disse agora? A fé genuína, a verdadeira, ela beira a loucura. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, cá entre nós, né? Vamos conversar só nós aqui, você que está me assistindo em casa pelo YouTube. Cá entre eu e você agora, você correria atrás de um leão? Não, eu também não. Eu chegaria em casa tremendo o joelho e dizia assim, pai, o senhor mandou eu apacentar. O senhor mandou apacentar, tem leão lá. Aí vamos dizer que teu pai diz assim, tá, mas era só um, volta lá. Aí aparece um urso. Pai, não vou mais. A bicharada tá lá, só falta aparecer um tubarão daqui a pouco. Já apareceu um leão urso. Mas o Davi, ele corria atrás por causa de uma ovelha. Eu penso comigo, já preguei isso aqui um dia aqui na igreja, que eu acho que o leão ficava até meio desconcertado. O leão devia olhar para trás e dizer assim, o quê? Esse moleque correndo atrás de mim? Isso não é uma coisa normal. E vou te falar um negócio. Para você ter vitória sobre a face da terra, você não pode ser muito certo. Para você ter vitória sobre a face da terra, você tem que ser uma pessoa que corre contra aquilo que ninguém correria. Você tem que fazer uma coisa contrária que todo mundo faria. Pensa comigo. Jesus, ele pediu para o Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. A pessoa que tem fé, ela pede para fazer uma coisa contrária de todo mundo. Então o Davi corria atrás do leão. O Pedro desceu do barco para ir caminhar até Jesus. A pessoa, ela faz coisas assim diferentes. Eu sempre digo isso, a pessoa que tem fé, ela é muito diferentona dos outros.
você vai notar que a pessoa é muito diferente, muito diferentona. E ele disse, ô rei, de repente o senhor está olhando para a minha aparência, o senhor está olhando para a minha estatura, mas vou dizer uma coisa para o senhor, o que eu vou fazer contra o Golias não é um tiro no escuro. A fé, ela já vem me dando experiência há muito tempo. Então a fé não é um tiro do escuro. Você já vem sendo preparado para vencer o que você vai vencer hoje. Você é uma pessoa que você já foi sendo preparado. Deus já foi preparando você no oculto para você vencer publicamente. Ninguém conhecia os leões e os ursos que ele tinha vencido. Mas agora todo mundo ia saber o que ele ia fazer. Porque um urso em pé era mais alto que o Golias. E um leão era mais forte que o Golias. Então o Davi olhou para o Golias e disse, peraí, ele não é mais alto que o urso que eu venci? Ele não é mais forte que o leão que eu venci? Eu não sei se você está entendendo, a fé já vai preparando a gente. Tudo que está acontecendo com você hoje é preparação para você vencer uma coisa mais forte ali na frente. E quando todo mundo olhar e dizer, eu vou perder, você vai dizer assim, não vou. Mas como você não vai perder? Você não sabe o que eu já passei na minha vida. Você não sabe o que já aconteceu na minha vida. Você não sabe disso. Eu fui totalmente preparado. E agora vem a parte forte, hein? A Bíblia diz assim no versículo 36. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. E este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Então assim ele não vai ser diferente não. E agora vem, e disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Olha para mim, pessoal, a fé não esquece das batalhas passadas. Toda pessoa que tem fé, quando ela vai entrar numa nova batalha, ela lembra de todas as outras guerras que ela já venceu. Você sabe por que você é uma pessoa que você vai vencer muito? Porque todas as batalhas que você venceu, elas ficam num compartimento, num gerenciamento na tua cabeça. E quando surgir uma nova batalha, a fé vai fazer você lembrar de tudo aquilo que você já passou na sua vida. Todas as batalhas, tudo que você já enfrentou, e você vai enfrentar essa nova batalha como se fossem as outras. E diz mais agora, então, isso aqui é legal. Saul vestiu então Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a sua cabeça um capacete de bronze, vestiu uma couraça, e Davi cingiu a espada da armadura e experimentou andar, e jamais havia usada. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Ai meu Deus do céu, nem sei como falar isso contigo. O Davi primeiro que respeitou o Saul. O Saul quis botar o capacete nele, quis botar a roupa nele para ir para a batalha, e ele obedeceu. Só que quando ele começou a andar, aquilo ali não saía bem, ele não conseguia levantar a espada, o capacete ficou desengonçado, o Saul era muito mais alto que ele. E eu aprendi uma coisa, a fé genuína, ela não mistura com a ajuda do homem. Se você está tendo ajuda humana, medicina, psiquiátrica ou qualquer outra coisa, não vai dar certo. A fé genuína, ela não depende da ajuda de ninguém. Então, se você está indo para a medicina, obedece. Eu não sou contra a medicina. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu não sou contra, mas obedece à medicina. A fé, ela não consegue andar com ajuda humana. A fé é uma coisa que vem somente de quem, pessoal? Somente de Deus. Ele disse, não vai dar. Se eu for tentar misturar essa fé que está queimando no meu coração, porque a fé é somente a capacidade de Deus, que você não tem capacidade nenhuma. Só que de vez em quando a gente vai tentar pegar assim, não, eu vou ir para a batalha com a minha fé, e eu vou tentar botar um capacetezinho aqui, uma espadinha ali, você vai perder. Ele venceria se ele fosse com aquela roupa lá dele? E vamos melhorar aqui? Deixa eu dar uma melhoradinha para você. Se a armadura fosse boa, o Saul já não tinha ido para a guerra? Então a armadura não era boa. E aquilo que não serve para os outros, não vai servir para mim, irmão. Se já não deu certo para a vida do outro, vai servir para mim? Uma vez uma pessoa me disse, ai pastor, o senhor tem que usar esse negócio. Eu falei, rapaz, se fosse bom, você já tinha dado certo para você aí. Né? Então cuidado que a fé, ela não divide a glória com a ajuda humana. Tá? A fé é genuína. A fé é aquela que dá a batalha, assim, vai te dar vitória milagrosamente. Tá? Aí então, ok, ele pegou e tirou aquilo de sobre si, e no versículo 40, eu sou apaixonado por 40. Apaixonado. Se tem um cara que ama o 40, sou eu. Ó.
E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje de pastor, que trazia saber no surrão. E lançando mão na sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O que o Davi fez, pessoal? Pastor, o senhor disse que ele não precisava de ajuda humana. Ele foi lá e pegou 5 pedras no rio. Fala comigo todo mundo em voz alta, campanha. A fé faz campanha. 5 pedras do rio, 7 volta ao redor da muralha, 7 vezes vai até a montanha. Se um dia alguém falar mal de campanha para você, você usa esse texto bíblico aqui. Que quando a pessoa está com fé, muita fé, Deus inspira ela a fazer alguma coisa. Ele foi lá e pegou quantas pedras? Ele vai precisar de 5? Não, uma só, mas ele pegou 5, ele ia fazer um ato de fé. Fé faz ato de fé. Ela faz atos de fé. E ele foi. E agora vem a parte mais gostosa do texto. Gostou? Quem gostou? A fé faz campanha ou não faz? Faz 5 disso, 7 daquilo, 2 daquele outro, 3 daquilo, 7 disso, 6 daquele outro. Fé faz campanha. Ele pegou então as 5 pedrinhas e foi. 41. E o filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Você vê, o cara tinha até o escudeiro para levar a armadura, que era muito pesado, as armas da guerra. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. E disse mais o filisteu: sou eu algum cão para vires até mim com paus? Pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Para aqui tudo, vamos lá. O irmão dele desprezou ele ou não desprezou? Tá. O rei desprezou ele ou não desprezou? O filisteu desprezou ele ou não desprezou? Então, irmão, é isso que eu estou te falando. Todo mundo pode desprezar você. Você não despreze a fé que você tem. Todo mundo pode desprezar você. O irmão desprezou, o rei desprezou, o filisteu chegou a fazer uma piadinha. Você vai ser motivo de risada de muita gente. Mas você vai fechar a boca deles. Escutou o que eu falei agora? Você vai fechar a boca de muita gente que faz piadinha com você. Sou eu agora algum cachorro para você vir até mim com um pedaço de pau? Vai tomar uma pedrada bem no meio da fuça. Esse cara que está fazendo piadinha com você vai cair. E eu vou te falar um negócio. Diz que ele amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Eu fazia uma programação em Porto Alegre um dia, e uma pessoa ao vivo me amaldiçoou. Não, porque eu sou feiticeiro, macumbeiro, não sei o que, papapá, então eu te amaldiçoo. Deixa eu falar para você agora. Eu disse, meu nome é Michael Marques, falei ao vivo, o meu CPF é número tal, falei meu CPF. Daqui a pouco eu disse assim, você quer uma peça de roupa minha? Vem pegar aqui, você quer uma cueca, uma camisa, o que você quer? Uma meia? Você pode colocar na boca do sapo, do jacaré. Você pode fazer na linha branca, amarela, vermelha. Você pode fazer trabalho aqui na Bahia ou na África. Você pode fazer trabalho que você quiser. Eu não tenho medo de maldição, porque quem tem fé não tem medo de macumba. O filisteu amaldiçoou Davi pelos deuses. Amaldiçoou Davi pelos deuses. Agora escuta isso aqui o que a fé faz. Escuta aqui o que a fé faz. Versículo 45. Atenção, lê devagarinho agora, hein? Davi, porém, o que diz, pessoal? Fala comigo. Disse ao filisteu. Dá um glória a Deus. Mais alto. É a primeira vez em 40 dias que alguém fala com o filisteu. É a primeira vez em 40 dias que alguém rebate ele. Ninguém rebatia o cara. Ninguém falava nada para ele, irmão. Ninguém dizia nada para ele. Só que quando o filisteu foi falar com o Davi, olha o que diz. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você tem afrontado. E ele não para. O Davi fala, hoje mesmo, ele determinar você marcar um tempo, uma hora. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirarei a tua cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo. De novo ele determinou, hoje, as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em... Vou te dar agora 30 segundos. Procura na Bíblia Sagrada a resposta do Golias. Procura, eu te dou 30 segundos, 40 segundos. Acha que Golias vai falar alguma coisa? Ele não vai responder. 40 dias só ele falava. Quando um menino declarou ele mostrou. Ele não era cheio de fé assim. Ele ficou quieto. Ele deve ter ficado, sabe como? Constrangido com aquilo que aquele menino falou. E aí se constrangeu. Porque o Davi falou uma coisa. Hoje todo Israel saberá. Final do versículo. Isso.
toda a terra saberá que há Deus. Então, quem quer entender um negócio muito forte agora da Bíblia Sagrada? Só a fé faz as pessoas saberem quem é Deus. O medo nunca. O medo, as pessoas conhecem o diabo. A fé, as pessoas vão conhecer Deus. Quando você tem fé, as pessoas vão saber que existe Deus ali. Quando tem medo, as pessoas não sabem quem tem Deus, porque Deus nunca opera por medo. Deus sempre vai se dar a conhecer pela fé. E o Davi disse: hoje o Senhor vai fazer essa obra. E eu vou te dizer, todo mundo aqui vai ficar sabendo, porque até agora ninguém conhece Deus. Porque ninguém conhece Deus no medo. Ninguém conhece Deus no pânico, fugindo. A gente só conhece Deus quando a gente enfrenta. A gente só conhece Deus quando declara com a boca. E agora ele vai para cima. Olha só que forte agora. Atenção que agora chegou a hora forte, hein? Chegou o ponto máximo da mensagem. Versículo 48. E sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Ele corre para a batalha, ele corre contra o filisteu. A pessoa que ela vai ser abençoada, ela está em movimento. A fé, ela vive em movimento. A fé corre, a fé vai para cima. A fé, ela sai das fileiras. Olha para mim aqui, irmão. Onde é que o Davi estava afrontando Golias? Junto com os medrosos. E quando o filisteu veio caminhando, ele fez uma coisa diferente de todas as pessoas. Ele parou de falar e ele correu. Ele correu, ele saiu. Você tem que sair da fileira dos medrosos. Você tem que sair das tropas. As tropas, um bando de gente medrosa. Você tem que sair do meio dessas pessoas, irmão. Sai. Pessoal, um bando de medroso. Essa época da pandemia, então, do Covid, coronavírus. Irmão, eu saí de perto dessas pessoas, tudo medroso, irmão. Só fica falando, mano. Tudo medroso. Ele saiu correndo. Então, 49. E Davi meteu a mão no alforte, tomou dali uma pedra, com uma funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra lhe encavou na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Grita comigo: a fé nunca falha. A fé nunca vai falhar. A pedra bem no meio da testa do Golias e ele caiu. A fé nunca falha. Se alguma coisa deu errado na sua vida, não foi fé, foi impulso. Se alguma coisa deu errado na sua vida, não foi fé, foi emoção. Você estava emocionado, você pensou que era fé. Porque a fé nunca falha. A fé acerta bem no meio da testa. A fé sempre acerta no meio da testa. A fé sempre derruba o Golias. A fé sempre derruba. E agora eu vou finalizar tudo e diz assim, ó. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Não havia espada. Fala para mim o que havia. Havia fé. Havia fé, não havia espada, havia só fé, atos de fé, pessoas que criam. E agora para finalizar, vamos lá. Pelo que correu Davi, o que Davi fez de novo? Correu para a batalha, correu contra o filisteu. E agora ele correu, e correu lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembanhou-a e matou, cortando com ela a cabeça. E os filisteus, vendo que era morto o seu herói, fugiram. A fé, ela faz o inimigo fugir. O medo, você foge. Todo o povo de Israel fugia de diante do Golias. Já quando Davi venceu pela fé, todo o inimigo fugiu. Então o que eu aprendi com tudo isso? A fé vence qualquer campeão desse mundo da terra. Quem que é o campeão? É o Covid? A fé vence. É o câncer? A fé vence. O que é? O divórcio? A fé vence. Se você usar hoje o que eu preguei, a fé vence qualquer campeão dessa terra. Aplauda bem forte ao Senhor. Acabou. A fé vence. Nunca o medo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Quem gostou da mensagem hoje? Pastor, eu nunca tinha escutado essa pregação desse jeito. E olha que o senhor já pregou várias vezes esse texto. E já preguei ou não preguei? Já, mas como de hoje, nunca. A fé é diferente, irmão. A fé, ela beira loucura. A fé, ela beira doideira. Todo mundo não vai te compreender. O pessoal vai olhar para você, vai compreender mal você. Vai achar que você é presunçoso, orgulhoso. Vai achar que você está se fazendo. Não tenha medo, tenha fé. A fé vem como, pastor? Por ouvir a palavra. O pessoal de vez em quando fala: pastor, eu vejo as tuas atitudes, a forma que o senhor se comporta, pastor Mike. Hoje eu acabei o livro de Provérbios hoje de manhã. Eu estou em Eclesiastes. Então esse ano eu já li Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos e Provérbios. Hoje eu começo o Eclesiastes.
Até segunda-feira eu quero entrar já em Isaías. Quando chegar segunda-feira eu quero entrar em Isaías. Em junho eu já acabei a Bíblia. E se você fizer isso, ninguém vai te abater. Ninguém vai te abater. Venha para a igreja, medite na Bíblia, ore. Você vai se tornar um tanque de guerra de Deus aqui nessa terra. Diga: tanque de Deus. Tanque de guerra. Fecha os teus olhos e deixa eu orar. Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa mensagem. Nós determinamos agora a vitória. Nós estamos finalizando esse mês de abril na tua presença. Nós estamos aqui crendo. Confesse agora a vitória. Vai, confessa a vitória. Vai, confessa a vitória. Confessa a vitória agora. Confessa a vitória agora. Confessa a vitória. Confessa a vitória. Declara, vai para cima dessa situação. Essa situação não pode segurar você. A fé nunca falha, a fé sempre vence. Chegou a hora do poder de Deus se manifestar na sua vida. Chegou a hora da unção de Deus cair sobre você. É a unção de Deus agora. É o poder de Deus agora se manifestando. Isso, declara agora. Esse inimigo já caiu. Se prepare que a recompensa está chegando. Se prepare que coisas grandes vão acontecer na sua vida. Você vai estar sendo abençoado, bem sucedido. Aleluia, aleluia. Eu declaro agora: corpo, fique curado. Unção de Deus cai agora. E que essa pedra venha a ser acertada bem na testa do inimigo. 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 E assim como Jesus deu a última palavra lá no deserto e o diabo fugiu, assim também Davi deu a última palavra e o Golias ficou quieto. Você não encontra. O Davi ele falava 40 dias falando, e ninguém falava nada. Quando o Davi falou, ele fechou a boca. E eu te digo, querido, que a última palavra seja a sua. Porque se você falar qualquer coisa e o inimigo não rebater mais, é porque ele aceitou, consentiu, e a vitória é sua. Enquanto o inimigo te continuar falando, fale com ele até ele calar a boca. Fale até o inimigo calar a boca. Fale, corre. A fé ela se manifesta em movimento, transpiração. Você não pode parar, tem que correr, você tem que ir para cima. Vai para cima, 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 vai para cima. Aleluia. Levanta a mão bem alto para o céu. Pai, eu consagro agora esse portal. E quando essa pessoa participar, Jesus, hoje desse portal aqui, a vitória certamente cairá sobre ela. E você diz: amém, Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus.